Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Estamos aqui para mais uma aula de leitura e interpretação de textos. Na última aula, retomando rapidamente o que foi trabalhado já ao seu final, nós comentamos dos textos literários e dos textos não literários, linguagem verbal, linguagem não verbal. O texto literário é aquele que tem uma carga de subjetividade, é aquele que tem uma carga maior de ficcionalidade. Mas lembrando, o texto literário, apesar de ser carregado de ficcionalidade, apesar de ser carregado de estilística, metáforas, metonímias, trazer uma alegoria, uma catacrese, figuras sonoras, ele não perde o seu contato com a realidade. Que contato é esse? É a verossimilhança. Então, é necessário que exista um ponto de contato entre o que foi criado e a realidade. Um texto não literário não é 100% ficcional, porque a criatividade do seu autor, do seu escritor, ela tem como base a vida cotidiana, a sua própria vida. Por mais criativo que seja um escritor, alguma coisa do real ele insere no seu texto. A linguagem conotativa, plurissignificação, os vários sentidos que se dão às palavras, é a predominância no texto literário. Eu disse predominância, não quer dizer exclusividade. Uma questão que trabalhe com vocês, que o texto literário usa exclusivamente a linguagem conotativa, ele está totalmente errado. Sempre há uma carga, uma quantidade boa de linguagem denotativa, dicionarizada, a palavra em seu sentido literal, mas predomina a linguagem conotativa. Por quê? Porque o objetivo do texto literário é lúdico, é entreter, é levar entretenimento, é lazer, é conhecimento também. Mas não é o mesmo conhecimento que é fornecido por um texto não literário. Um texto informativo, com predominância de linguagem denotativa. Uso das palavras no seu sentido literal. Enquanto o texto literário tem uma carga subjetiva forte, o texto não literário tem maior objetividade. Quer transmitir de forma direta para você aquela informação. Essa informação pode ser transmitida através de linguagem verbal, as palavras escritas, e linguagem não verbal, imagens, negritos, itálicos, sublinhados, aspas e várias outras formas, que nós estudaremos detalhadamente a partir de agora, certinho? Então, vamos continuar aqui. Retomei tudo que foi dito na última aula, a questão da compreensão da mensagem subliminar foi bem exposta, o texto literário e o não literário foi o que eu retomei agora, e a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, vamos continuar aqui já com um exemplo de texto. Nós temos aqui um texto, descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, restos de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Veja São Paulo. Olhe bem, nós temos um texto aqui que, infelizmente, nos traz a triste situação de vida de condição subhumana,
de degradação do ser humano numa sociedade capitalista com alto desnível socioeconômico. Para que uma situação mais revoltante e aviltante do que ver um ser humano revirando o lixo para sobreviver, para alimentar-se? Qual a fonte do nosso texto? Revista Veja. Por mais que este seja um artigo de opinião, e não é apenas o quê? Um relato dos fatos. Os fatos foram descritos, foram apresentados, mas foram apresentados de uma forma com um maior foco de informatividade e de linguagem denotativa. Existe uma subjetividade? Sim, existe. Por exemplo, olhe bem aqui, um lamentável banquete. O autor deste texto, ele escolheu a palavra lamentável para expressar a sua opinião, só que de uma maneira direta, sem envolver-se, delongar-se mais na exposição do fato, na exposição da notícia. Então, não há como um texto que seja não literário não expressar um pouco da subjetividade do seu autor. A imparcialidade, ela é maior, mas ela não é total. Fica óbvio para vocês que é um texto tirado de uma revista que presta informações, que é a revista Veja. Este texto tem uma linguagem predominantemente denotativa, as palavras se atêm ao seu sentido do dicionário, mesmo a palavra lamentável, mais que triste, algo que se lamenta, que se lastima, é o seu sentido literal. Mas agora prestem atenção, lamentável banquete. Banquete dá uma ideia de fartura. É uma palavra com sentido positivo, enquanto lamentável é uma palavra que tem um cunho, o quê? Pejorativo. É algo triste ou mais que triste. Aqui nós tivemos a subjetividade e aqui a palavra banquete foi usada com ironia. Foi para um sentido conotativo, porque não há como ter um banquete com uma comida retirada do lixo. Houve uma crítica sutil, rápida, realizada com uma palavra no meio de um texto cuja função primordial é informar. Então, este é um texto não literário. Presta informação de seres humanos próximos a uma determinada rede internacional de alimentos que joga os restos no lixo e propicia esse lamentável banquete aos mendigos. Uma notícia triste, mas cujo objetivo maior é informar. Tem uma função informativa ou referencial. É um texto não literário. Como é o texto literário, então? Vamos lá. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira, Seleta em prosa e verso. Nós temos aqui, meus caros, a mesma temática. O que há de comum entre os dois textos, e é isso que a banca do seu concurso vai cobrar. Ela trabalhará textos variados, mas com interseção de temática. A temática é o ser humano em sua degradação, alimentando-se do lixo. Mas preste atenção,
nosso primeiro texto era não literário. Ele visava a informação. Ele deu até o espaço geográfico onde isso acontecia, não pleno, não específico, minucioso, mas você poderia visualizar a situação acontecendo. Mas eu posso visualizar essa situação também, professora. Pode, infelizmente pode, porque isso faz parte do cotidiano de várias pessoas na nossa sociedade. Só que preste atenção, quando vocês leem o título O Bicho, já vem a vocês a ideia de um ser irracional e não de um ser humano. Só que esse ser humano racional, ele está se degradando a um ponto tal que ele é equiparado ao bicho ou pior do que o bicho, porque o bicho, quando abate a sua caça para alimentar-se, ele tem a caça fresca e esse ser humano não. Outra coisa, preste atenção, Manuel Bandeira, poeta maior do nosso modernismo, poesia, subjetividade, lembra texto? Literário. Ambos os textos trabalham o mesmo tema, só que um de uma maneira objetiva, apesar de ter uma carga pessoal da opinião do autor do texto, e nós temos um que trabalhou de uma maneira que visava gerar comoção, que tem uma função poética. Todo o texto traz informação, mas o objetivo maior deste aqui é trazer uma informação de um fato que, da maneira como ele é mostrado, ele toca, ele emociona, ele revolta. Olhe bem, o bicho não era um cão, não era um gato, nem um rato. Olha bem este vocativo aqui, esta apóstrofe, meu Deus, era um homem. A exclamação é presente no leitor. Eu coloquei a tonalidade de voz exclamativa, apesar de não ter. Por quê? Porque nós recebemos o texto literário com a nossa carga de conhecimento prévio. Lembram do conhecimento prévio? Exatamente. Mas este texto aqui não tem uma linguagem predominantemente conotativa. Olhe bem, o próprio título já traz isso. A linguagem denotativa, o sentido literal de bicho, nos lembra os animais, os seres irracionais. Quando, na verdade, o escritor, o autor, o Manuel Bandeira, ele gera um suspense para que você já infere. Esse bicho procura detritos, mas não era um cão, não era um gato, não era um rato. Aí você descobre no último verso que era, meu Deus, um homem. Então, esta é a função do texto literário. Impactar, gerar comoção, trazer o lúdico, abrir, elevar a imagem à sua mente e imaginar aquilo que você está lendo. Então, temos aqui o primeiro um exemplo de um texto não literário e o segundo o exemplo de um texto literário, certo? Preste atenção, na nossa próxima aula nós vamos trabalhar já a chamada linguagem não verbal. Nós vamos começar com a tirinha da Turma da Mônica, muito conhecida de todos no Brasil, muito respeitada até mesmo fora do Brasil. Esta linguagem não verbal, aqui ela não é exclusiva. Nós teremos a linguagem não verbal em forma de desenhos e nós teremos a linguagem verbal em forma dos balões de diálogos. A linguagem verbal e não verbal tem sido cobrada extremamente nas provas de concursos. Poucos deles trabalham as tirinhas, elas estão sendo introduzidas na interpretação de texto há um tempo bem recente, porque elas trazem uma carga semântica, uma informação muito rica, bem, eu diria, pesada,
que depende da sua inferência, da sua conclusão, da sua interpretação, porque pouco se afirma, mas muito se infere, muita mensagem subliminar. Ok? Então, na nossa próxima aula, continuaremos com a linguagem verbal e não verbal. Bom estudo para todos e até a próxima!